A enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio do ano passado gerou, além das mortes, uma série de danos ao território gaúcho. Equipes de socorro de vários estados e a força de voluntários fizeram muito pelos gaúchos. Meu Deus do céu, olha pessoal. Mais de 600 mil pessoas tiveram que deixar as suas casas. Passado um ano, quem vive aqui sente na pele até hoje os efeitos da catástrofe. É uma agência do banco que precisou ser trocada, serviços que funcionavam no centro da cidade e hoje não existem mais, histórias cruzadas pelas ruas de quem sofreu por conta de onde a água chegou. E é importante ressaltar que não só os humanos tiveram a rotina mudada, a fauna e a flora também passaram por transformações. Um retrato de solidão e abandono. Ilhado, se equilibrando no telhado. A imagem se tornou símbolo do sofrimento dos animais atingidos pela catástrofe climática que arrasou o Rio Grande do Sul, mas também de coragem e resistência. Um dos casos que ganhou repercussão recentemente foi a presença de capivaras às margens do final do Arroio Dilúvio, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. A caça aos animais é proibida por lei, e segundo o Gabinete da Causa Animal, a principal hipótese é que eles tenham sido trazidos pela enchente. O Direto ao Ponto desta vez aborda se de fato as capivaras podem ter se alocado na região por conta da tragédia climática, mas mais do que isso, como o ecossistema mudou e de que forma nós, humanos, podemos contribuir para uma coexistência harmoniosa. O entrevistado é o professor do Programa de Pós-Graduação em Qualidade Ambiental da Universidade Fevale, Marcelo Pereira de Barros. Sou Lucas Eliel e sejam bem-vindos a mais um episódio. Marcelo, seja bem-vindo ao Direto ao Ponto. Ano passado a gente passou aqui no RS pela pior tragédia climática que se tem registro em nosso estado. E para iniciar nossa conversa, eu te pergunto que danos nós podemos destacar na fauna e na flora do RS por conta dessa tragédia. Beleza. Agradeço o teu convite para falar sobre esse assunto. Na verdade, a gente tem que pensar assim. A gente teve, num determinado momento, né, isso que foi uma cheia, ela teve uma energia muito grande, porque as águas desceram das partes mais altas do estado com muita força, né? Essa energia, essa dinâmica de movimentação, ela carregou muitos animais de um lugar para o outro, tá? As plantas, claro, são fixas, né? Então normalmente conseguem se manter nos seus lugares, mas existem milhares de animais, né? Tanto animais invertebrados, que são animais pequenos que a gente não enxerga, né? Quanto animais mais visíveis, que são esses vertebrados grandes, por exemplo, como um exemplo a capivara. Esses animais eles podem, né? E provavelmente foram carregados por esse volume de água para lugares onde eles normalmente não habitavam antes, né? Locais pontuais, assim, né, que eles não habitavam antes. Lembrando que, por exemplo, a capivara, ela tem uma vasta distribuição em toda a América do Sul, né? Mas não ocorria em alguns lugares pontuais, assim. E essa movimentação de água pode ter levado esses animais, né, para se distribuir, para fixarem, vamos dizer assim, residência em outros lugares, tá? Uma coisa interessante de comentar é que, tradicionalmente, tá, aqui nos nossos sistemas hídricos do estado do Rio Grande do Sul, a gente tem movimentação de fauna, por exemplo, carregada em ilhas de vegetação. Tá? A gente chama essas ilhas de vegetação de camalotes, né? No plural seria camalotais. Né? Isso se forma, por exemplo, em alguns banhados, em algumas áreas de remanso, tá? Para te ter uma ideia. E quando a água se movimenta com rápida velocidade, essas ilhas são carregadas, tá? Junto nessas ilhas, boiando nessas ilhas, tá? Que são ilhas de aguapés, ok? De plantas, os animais são carregados juntos, né? Uma capivara, duas, três, eu até acho que é difícil, porque são animais pesados, mas animais pequenos, por exemplo, como anfíbios e serpentes, são carregados, tá? Eu vou te dar só um exemplo anterior, assim, que eu acho que vai ilustrar muito bem essa lógica, tá? Há alguns anos a gente teve uma chuva muito forte no litoral, muito forte no litoral aqui do Rio Grande do Sul, né? E eu fui fazer uma coleta de beira de praia com meus alunos e nós encontramos naquela faixa de beira de praia, na areia da praia ali, dezenas de serpentes, né? Serpentes, cobras, tá?
Bom, mas as cobras não estão naquela área ali, aquilo não é o lugar de ocorrência natural delas, tá? Mas junto com essas serpentes existiam assim quilômetros e quilômetros que foram cobertos por aguapés, né, no nosso litoral. E isso foi carregado, isso veio das lagoas, passou pela barra do Rio Tramandaí, né, e foi para a costa. E aí depois o mar acabou jogando para a beira da praia, né? Então essas serpentes estavam lá. Eu acho que isso ilustra também em parte o que aconteceu com alguns animais, né? Que foram carregados e começaram a se distribuir em outros ambientes, tá? Especificamente da capivara, ela é comum aqui no estado, ela ocorre nas ilhas do Guaíba, né? Ali naquela região do Delta do Jacuí, mas assim, na zona mais urbanizada de Porto Alegre, a gente não tinha registro ainda, né? Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, isso é importante destacar. Mas esses bichos são comuns em áreas urbanas. Curitiba, por exemplo, não sei, né? O pessoal, assim, no geral, deve acompanhar as notícias. Curitiba tem parques urbanos que tem muitas capivaras, né? Torres agora virou um fenômeno ali na Barra do Rio, que foi feita uma infraestrutura. As capivaras viraram uma atração turística. Então o pessoal vai para lá, tira foto, o pessoal faz selfie, né? O pessoal filma as capivaras, né? Então esses animais realmente, eles provavelmente se deslocaram após essas mudanças geográficas que a gente teve aí no Rio Grande do Sul em particular, né? Marcelo, falando sobre essa questão das capivaras, recentemente eu estive lá em Curitiba e elas são uma verdadeira sensação na cidade. É bem legal como isso faz parte da identidade de lá. E aí eu te pergunto, que cuidado nós humanos devemos ter perto desses animais, né? E aí até mesmo se a gente pode chegar perto delas. Pergunta muito legal. Assim, ó, a capivara, ela faz parte da nossa fauna silvestre, tá? Então ela é um animal silvestre. Não gosto de usar a palavra selvagem, acho que não cabe para esses bichos, né? A capivara é um animal silvestre. Todos os animais silvestres, né? A gente tem que evitar o contato com eles, né? Porque são animais que não são domesticados, diferente do cão, diferente do gato, né? Eles não têm um processo de domesticação, tá? A gente vê muito aí pela internet, né? Ficaram famosos alguns casos assim de pessoas que têm, por exemplo, capivaras de estimação, ou tem mesmo felinos de estimação, ou mesmo macaquinhos, né? Mas vamos pegar o exemplo da capivara. Esses animais eles não são domésticos e eles não são domesticados. Então eles passaram por um processo de amansamento. Eles estão perto aí das pessoas porque eles são mais mansos. Isso não quer dizer que em momentos onde eles estejam sob estresse ou que se sintam ameaçados, que eles não possam atacar, né? Existem relatos, então, por exemplo, de capivaras que mordem, né? E mordem bem, né? Porque a capivara é um roedor, então ela pode, né? Ela pode morder sim, principalmente fêmeas que estão com prole, que eu acho que é o caso particular ali de Porto Alegre, que me parece que são uma família, né? Acho que é um casal de adultos e alguns filhotes. É uma família grande, pai, mãe e 5 filhotes. Ao ver cenas como essas em um ponto central da cidade, a grande questão que fica é como elas vieram parar aqui. Em dezembro nós tivemos a primeira notícia de que teríamos apenas uma capivara. Então a gente acredita que tenha sido a fêmea. Então hoje nós temos aqui então uma fêmea, 5 filhotes e o macho. Então, fauna silvestre, a gente não deve interagir, tá? Mantenha uma distância segura. Ok, você quer chegar a 15, 20 metros, tirar uma foto lá com o zoom do celular, é bonito, é uma coisa bacana para Porto Alegre, eu acho que sim, né? Mas isso de se aproximar, de passar a mão, de chegar a poucos metros para fazer uma selfie, isso é inadequado, né? Isso é inadequado. O animal pode reagir sim. Além disso, lembrando que esse animal está em contato com uma água ali, que não é de uma qualidade muito boa, é uma de qualidade duvidosa, né? Então a gente não deve passar a mão ou tentar ali em Torres, eu vi esses dias que as pessoas estão chegando muito perto desses animais, né? Ok, você quer colocar uma cadeirinha ali a 10, 15 metros, tomar um chimarrão e olhar o bicho de longe? Tranquilo, não interagir. Esses animais, eles podem ser hospedeiros de doenças, né? Eles podem reagir com uma mordida, né? Então, tentar não deixar, uma coisa muito importante, né? Não deixar com que os nossos animais domésticos, especialmente os cães que a gente leva para passear, interajam com esses animais, né? Não deixar que os cães cheguem perto, né? Eles podem passar carrapatos, normalmente as capivaras têm carrapatos cobrindo o corpo,
né? Então ter esse cuidado, não deixar, vou levar o cachorrinho vai chegar perto, é inadequado também, né? Aliás, cachorro na rua tem que estar sempre em guia, né? Tem que estar sempre com contenção do seu tutor. Então esses são procedimentos adequados, né? O animal está lá, escolheu aquele ambiente, por que um animal vai para um determinado ambiente, né? Por quê? Porque ele tem uma determinada segurança e porque ele tem alimento, né? Ou seja, ali elas não têm predadores, né? E ali elas têm alimento. Ali elas vão ficar, né? Bom, se esse número vai aumentar, se esse número vai diminuir, se elas vão desaparecer, só o tempo vai nos dizer, tá? O que a prefeitura fez até agora, que foi colocar placas de sinalização, eu acho muito adequado. Esses animais podem atingir pesos grandes, né? Então podem atingir 60, 65 quilos. Tem que cuidar com atropelamento, eles podem, porventura, atravessar a rua. Não tenho notícia disso, né? Mas aquela região de Porto Alegre é uma região movimentada, né? Então os animais podem subir para as ruas, tem que ter cuidado com isso. Então o motorista tem que ter um pouco mais de atenção naquela região, né? Eu acho que esses são os procedimentos adequados, é um procedimento civilizatório em relação, né, a esses animais. Lembrando que provavelmente há muitos anos atrás, antes da urbanização de toda aquela região ali, né, do dilúvio, esses animais provavelmente habitavam aquela área, né? A gente tem fotos ali de 1920, 1930, onde provavelmente esses animais habitavam todas essas regiões alagadas de Porto Alegre, né? Ou essas regiões à margem ali do Lago Guaíba. Além dessa questão de deslocamento de alguns animais, Marcelo, que outros pontos a gente pode destacar de mudanças no ecossistema depois das enchentes que a gente teve, porque até imagino que seja bastante objeto de estudo. Sim, tem vários grupos hoje que trabalham, né, procurando entender o que aconteceu, na verdade, porque isso foi um evento extremo, né, um fenômeno extremo. Eu evito um pouco usar o termo de tragédia ou desastre. Tu vai ver que eu vou tentar falar num evento extremo, num fenômeno meteorológico, né? A gente sabe que sim, potencializado por ações, mudanças climáticas que têm origem na nossa ação antrópica, né? Mas pensa o seguinte, ó, as pessoas têm que refletir que Porto Alegre, toda aquela região que está Porto Alegre, Eldorado do Sul, é uma região que está no que a gente chama de uma área de várzea, numa área que era uma área de inundação natural do Lago Guaíba, ou dessas águas que vêm da parte de cima da serra, né? Então, Porto Alegre é uma cidade que, tirando as áreas altas, né, toda aquela região de baixio ali, lembrando que aquela região onde as capivaras ocorrem agora, e toda a região da Praia de Belas é uma região de aterro. Isso, né, as pessoas não se lembram muito, mas por volta da década de 60, 70, aquela região ali, ela foi aterrada, né, ok? E agora a água, quando subiu, ela ocupou novamente a sua área de aterro, né? Interessante observar isso, né? Por quê? Porque, olha só, historicamente, né, geologicamente falando, há, por exemplo, 10, 15, 20, 30 mil anos atrás, a água ocupava aquele espaço ali quando havia necessidade. Nós fomos lá e construímos a cidade, ok? Tiramos a vegetação, né? Empurramos toda essa faixa ali de que a fauna ocupava, que a flora ocupava para dentro do rio, né? E o meu avô, por exemplo, isso é interessante falar, né? Meu avô foi uma das primeiras pessoas, assim, que fez engenharia agronômica pela URGS, né? Bem nos anos 30 ali. Meu avô sempre dizia: um dia essa água vai ocupar o seu lugar. Foi em parte o que ela fez, né? Ela ocupou o seu lugar e voltou para o seu leito agora, natural. Então, a fauna que habita esses lugares e a flora que habita esses lugares, normalmente elas estão adaptadas para essas mudanças. Né? Então a gente tem uma vegetação muito característica de margem de arroio, de margem de rio, ou de margem de lago, que tem raízes que vão suportar essas mudanças. Né? Okay? Como a gente substituiu muito disso por plantas ou por árvores exóticas, por exemplo, né, a gente teve uma inconstância nisso, que essas plantas não vão conseguir, essa vegetação não consegue ser resiliente a isso. Né? Então, isso é um fator importante que a gente tem que pensar. Tá? E isso tudo também foi carreado para a zona sul do estado. Então a gente tem mudanças nisso para os próximos anos. Né? O ecossistema é um ecossistema dinâmico, isso é uma coisa que a gente tem que tentar entender também. Né? Toda aquela área ali é uma área muito dinâmica, é uma área que está. O próprio Lago Guaíba está sujeito a secas, né? Onde a gente tem uma baixa muito grande ali do nível da água, e a gente tem cheias muito grandes. Então a gente chama isso de uma dinâmica hídrica muito grande.
E a fauna e a flora vão responder a isso, tá? É sempre interessante pensar, né? As áreas altas da cidade não sofreram com alagamento, as baixas sim. Claro, mas isso podia ser previsto há dezenas, talvez centenas de anos, né? A fauna e a flora, como já estão ali há muito mais tempo, elas estão preparadas para isso e elas apresentam, então, uma resiliência um pouco maior. Não sei se te respondi. Sim, não, respondeu sim. E agora que você falou realmente sobre esse ponto de coexistência, né, de humanos, de fauna, de flora, como nós humanos podemos contribuir para uma coexistência mais harmoniosa com o ecossistema? Isso, bah, pergunta show de bola. Assim, ó, na verdade, toda essa região que foi. Eu não sei se tu quer que eu fale absolutamente aí da região do Guaíba, ou tu quer uma revisão mais geral, assim, mais global, ou as Acho- duas coisas. Sim, eu acho que pode ser meio que as duas coisas, assim. As duas coisas, é. Então, a gente, nessa região aí, né, nessa região aqui do município de Porto Alegre, do Delta do Jacuí, aqui no estado como um todo, né, que deve sofrer esses fenômenos, esses eventos extremos com maior frequência, né? Todas as pesquisas levam a essa lógica. A gente precisa de obras estruturais, né? Isso aí está claro. Então, precisa de obras de engenharia estruturais que vão amenizar isso. Tá? Então a gente precisa de um processo de amenização. Isso ao nível micro, ali, né? Porto Alegre, Rio Grande do Sul, essa região. Tá? Precisamos disso, né? Obras estruturais que a engenharia tem que dar conta, a arquitetura tem que dar conta, né? Ok? Isso é muito importante, né? Obras estruturais. E a nível macro, né? A nível assim global, nós precisamos de uma mudança de comportamento, de uma mudança de paradigma, né? Nós temos que. Hoje a gente tem um grave problema, ele está diminuindo, né? Mas que são as nossas demandas. Então, a população cresce a um ritmo muito acelerado, né? Está diminuindo isso, sim, mas a população cresce a um ritmo muito acelerado, principalmente em países, né? Como por exemplo, a gente tem a África, um grande crescimento, a região da Índia, um grande crescimento. Isso precisava de alguma maneira, né, se diminuir, né, com políticas públicas, políticas de educação ambiental, políticas de controle, né? Claro, isso tudo democraticamente sendo feito, né, e diminuir os nossos consumos, porque o impacto que a gente gera no meio ambiente é basicamente o impacto do nosso consumo de energia, nosso consumo de bens, nosso consumo de produtos, né? E hoje a gente sabe, por exemplo, que a gente consome mais recursos, né, do que, na verdade, o planeta como um todo consegue nos conceber, consegue nos gerar. Muito material que poderia ser reciclado ainda é jogado fora junto com o lixo orgânico. Se você ainda não separa o seu lixo, preste atenção nesse número: 14 bilhões de reais. É o que o Brasil perde todos os anos com descarte incorreto. Então a gente tem problemas, tá? A gente tem problemas em relação a isso. E eu acho que tudo passa por educação, né? Nós temos que passar por uma grande educação global, tá? Para que esses problemas todos sejam resolvidos. Nós temos aí agora, né, na Amazônia, a gente vai ter um grande encontro em Belém do Pará, né, sobre os tomadores de decisão, sobre esses grandes problemas climáticos globais, mas isso tem que sair um pouco desse discurso, né, e passar um pouco um pouco não, passar bastante para a prática, porque a gente vê muito discurso e pouca prática, né? Os grandes produtores mundiais, né, de riqueza, os grandes países mundiais, na verdade, se retiraram dos grandes fóruns de discussão, e isso é um grande problema. Tá? E aí, normalmente, você observa o seguinte, que quem acaba sofrendo são os lugares, né, normalmente são as populações mais vulneráveis, são os lugares mais pobres, né, onde tem menos recurso, e isso é um problema. Né? É o que a gente chama hoje dos refugiados climáticos, né? São os refugiados climáticos, né? A gente pode até pensar nas nossas capivarinhas ali, né? Será que essas capivaras estariam ali se não fosse essa cheia, essa inundação, né? Também a gente tem os refugiados climáticos humanos e os refugiados climáticos animais, né? Que vão ser levados de um lugar para outro em função das nossas decisões. Não sei se consegui te responder também, assim. Não, conseguiu sim. Até tinha uma última pergunta sobre essa questão de políticas públicas, mas na sua resposta você já respondeu também esse questionamento que eu tinha. Então, Marcelo, eu quero te agradecer aí por nos esclarecer todos esses pontos aí
sobre a questão do meio ambiente, que é importantíssima para a nossa existência, né? Tanto agora como sempre, especialmente aqui que a gente passou por toda essa situação e que passa, né? Porque os efeitos da enchente a gente sente até hoje. Perfeito, perfeito. Eu só gostaria de deixar um último recado, sim, né? A gente passou pela Covid-19, né? Que foi uma coisa global. A gente tem passado por enchentes, inundações, queimadas, né? Em vários locais do mundo. Então, rapidamente dizer assim, ó, a grande questão agora para o nosso futuro como espécie, né, e para o planeta, são as emergências climáticas, né? São esses problemas climáticos que vão ser os reguladores do nosso futuro. Nós temos sabedoria nas mãos, nós temos ciência nas mãos, nós temos tecnologia para conseguir ajustar isso. A grande questão é, por que não fazemos? Sim, fica o questionamento, né? Porque é uma emergência que a gente vê bem, de forma bem Isso. palatável, né? Assim, do próprio clima, a gente vê essas diferenças, né, nos últimos anos bem significativas, assim. Cada vez ficando mais quente, e então é uma coisa que bate a porta de todo mundo. Isso. Eu sou de uma geração que se preocupava com as grandes guerras mundiais, né? Eu sou de uma geração que se preocupava com as bombas atômicas. É claro que isso continua como pano de fundo, né? Mas hoje em dia não é isso, não são as grandes guerras, né, mundiais ou não são bombas atômicas que estão nos causando os imensos problemas, né? São as emergências climáticas, tá? Tem coisas que são incontroláveis, maremotos, terremotos, tsunamis, isso a gente não tem, né? Isso é uma força da Terra, é uma força ali é uma força física do núcleo da Terra, né? Mas essas outras coisas mais externas que a gente pode tentar melhorar um pouco. Com certeza. Muito obrigado aí pelo seu recado, Marcelo. Fico disponível sempre que precisar. Obrigado. Gostou do podcast? Não deixe de acessar o site do Correio do Povo e assinar a newsletter mensal de indicações direto ao ponto, que eu mesmo preparo. Esse episódio utilizou áudios de Band e Record, tendo produção, roteiro e apresentação de Lucas Eliel, além da coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes. A edição e a assistência é de Wilson Bravo. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.